Olá, amigo da Encontro! Antes de começarmos o vídeo, gostaria de lembrar você de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sino de notificações. Assim, sempre que tivermos um vídeo novo por aqui, você será lembrado. Um bom encontro! Olá, amigos! No dia de ontem eu conversava com o meu amigo Gabriel a respeito de como os artistas ou diferentes artistas ao longo dos séculos retrataram de formas diferentes, usando expressões diferentes a respeito dos anjos. É interessante observar que alguns se baseiam tentando descrever uma cena que está na Bíblia. Outras vezes, o autor de um determinado quadro dá asas à sua própria imaginação. Em outros momentos, ele se baseia no imaginário popular da época em que ele vivia. Veja algumas dessas imagens de anjos para você poder visualizar aquilo que eu estou falando, como diferentes pessoas retratam anjos. A pergunta que se coloca justamente nos tempos em que nós vivemos, tempos de pandemia: existem anjos? O que você acha? A Bíblia diz que sim. A Bíblia até menciona pelo nome uns 10 anjos, mais ou menos. Eu destaco os mais conhecidos. A Bíblia fala de um anjo chamado Rafael, ela fala de um anjo chamado Miguel e ainda outro chamado Gabriel. Mas se anjos existem, o que são anjos? Inicialmente, é preciso a gente considerar que anjo vem da palavra latina chamada angelus. Também na língua grega a palavra é semelhante. E o significado desta palavra anjo, traduzido para a nossa língua, simplesmente é mensageiro. Por isso, na compreensão da sabedoria da Bíblia, anjos são seres celestiais. Seres celestiais que recebem uma atribuição, uma tarefa, uma missão de Deus para levar mensagens às pessoas em momentos específicos da história. Mas a própria Bíblia ainda tem uma outra compreensão. Em alguns momentos na Bíblia se dá a entender que anjos podem ser pessoas, mensageiros. Pessoas que fazem papel de anjo quando recebem uma missão divina e cumprem esta missão. Por exemplo, no livro do Apocalipse, livro bastante polêmico, nem sempre bem compreendido, que é o último livro da Bíblia, lá isso fica bem claro. O início do livro do Apocalipse tem 7 livros, e os 7 livros, 7 cartas melhor, e as 7 cartas começam da seguinte maneira: ao anjo da igreja tal e tal. Nesse contexto, anjo nada mais é do que o líder daquela igreja. Significa seres humanos que Deus usa como seus mensageiros. Então, anjos podem ser, na compreensão da Bíblia, seres divinos, com uma missão divina, ou anjos podem ser seres humanos com uma missão divina. A propósito, você conhece algum anjo? Você já foi um anjo de Deus na vida de alguém? Anjos, sejam eles divinos ou humanos, eles são sempre uma expressão de bondade, do amor profundo de Deus a favor de nós e da humanidade. Você já viu anjos? Você já fez papel de anjo
mensageiro na vida de alguém? Durante essa pandemia, eu conheci diversos anjos. Pessoas que estão deixando-se usar por Deus para servir como anjos. Eu lembro de médicos e enfermeiros, profissionais da saúde, enfim, que, em detrimento de si mesmos e colocando sua própria vida em risco, arregaçam as mangas em favor das pessoas. De repente, professores e professoras que, mesmo à distância, se dedicam aos seus alunos por amor, não apenas pelo salário que recebem, por amor para que não falte o ensino para as crianças. Eu lembro de patrões que fazem um grande esforço para não diminuir a condição de vida dos seus empregados e mesmo num tempo de aperto financeiro mantêm os seus empregos. Eu lembro aqui de empregados que nesse tempo dão um plus, fazem alguma coisa a mais para que o trabalho onde eles estão possa se manter e possa permanecer aberto, funcionando para gerar movimento na nossa economia. Eu penso em vizinhos que estão sendo anjos na vida de outros vizinhos. Enfim, eu conheci algumas dessas pessoas durante essa pandemia e tenho com alegria visto que não apenas Deus manda seres divinos, mas muitas vezes Deus chama e convoca seres humanos para cumprir um papel divino como mensageiros de Deus na vida das pessoas e para dentro desse mundo. Por isso, abra os olhos e o coração para perceber os anjos que Deus está mandando para você nesse tempo. Abra os olhos no seu trabalho, abra os olhos na sua família, abra os olhos no seu entorno e perceba os anjos que Deus está enviando para você. E por outro lado, seja nesse período difícil, de grande confusão, seja um anjo de Deus na vida de alguém. Eu lembrei e lembro, anjos sempre são expressão do amor e da bondade de Deus na nossa vida. O nosso grupo de música da Encontro compôs na última semana uma canção que nós já tocamos aqui no domingo passado, domingo de Páscoa, com o título de Ele Continua Sendo Bom. Por gentileza, tire um tempo agora e escute essa canção. E lembre que Deus está colocando anjos no seu caminho. Enquanto ouve essa canção, coloque-se à disposição de Deus também para ser um anjo ali onde Ele está enviando você. Vamos escutar a canção. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então
Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom,